isso aí. Ô glória. Amém. Seremos intensos. Evangelho de João, capítulo de número 14. Isso. Evangelho de João, capítulo 14. Quero falar sobre uma pessoa muito especial na nossa vida. Uma pessoa que foi enviada para estar conosco. Amém? Vocês encontraram o Evangelho de João, capítulo 14? Amém? Vamos ler do versículo 12 em diante. Do 12 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu poder se manifeste em nós hoje, Senhor Deus, de uma forma especial, gloriosa, com a tua presença. Que o Senhor repreenda todo e qualquer mal ou investida do inimigo, do maligno, sejam todos manietados agora em nome de Jesus. E o teu poder, o teu Santo Espírito sopre sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. O papel hoje aqui é falar sobre o Consolador, o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Como é maravilhoso, magnífico, né? Como é importante a gente entender isso, porque é Ele que faz toda esta boa obra acontecer em nossas vidas. O Espírito Santo, e nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, no grego, essa tradução do grego quer dizer parakletos, né? Palavra parakletos, no grego, é o Espírito Santo. E ele significa assim, o significado de parakletos é alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. Vou repetir. A palavra parakletos no grego significa alguém chamado para ficar ao lado do outro para ajudar. E Jesus estava dizendo aqui, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele ficará convosco para sempre. Então, e Ele veio para estar com você, para lhe ajudar. Então diga para a pessoa perto de você, fala assim, o Espírito Santo está com você. E esse termo grego, parakletos, é muito rico, né, em sentidos, significados, e podemos também identificar nesse significado, aquele chamado para fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso ânimo, porque muitas vezes perdemos o ânimo por causa de crises que vivemos particular. Fortalecer, aquele que vem para fortalecer o relacionamento conjugal, que quem sabe
não estava tão bem, não está tão bom, está em crise, está difícil, está enfraquecendo, e aí o Espírito Santo vem para trazer força, fortalecer essa união, para que o marido e a esposa se amem mais e briguem menos, se beijem mais e gritem menos, e aí vai fortalecendo a aliança da união, do casamento, fortalecendo. Ele vem para fortalecer quando dificuldades acabam vindo sobre as nossas vidas e nos enfraquecemos. Quantas vezes você já não disse a palavra: eu desisto, não tenho mais força para isso? Ou quem sabe quantas vezes você já fez isso, desistiu, porque não tinha mais força para continuar. Esse sentido também, Paracletos, o Espírito Santo, é também aquele chamado para trazer o conselho, o seu conselheiro. Ele vai te trazer conselhos a respeito de coisas que quem sabe você não sabe, você está confuso, está no seu coração, não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo, eu não sei se eu tomo essa decisão ou se eu tomo aquela, e muitas vezes decisões difíceis nos deixam em crise, e se há uma crise, é porque já é notório que está difícil a decisão que você está tomando, e quem sabe não é certo. O Espírito Santo, Ele é o seu conselheiro, o Espírito de Deus fala ao nosso coração, o Espírito de Deus vai falar com você, porque Ele quer te dar esse conselho. Por isso que é importante a gente entender que Ele está conosco. Foi o Espírito Santo que te deu o conselho que você era um pecador, que você precisava se arrepender e entregar sua vida para Jesus. E aí você, no culto, levantou sua mão, entregou sua vida para Jesus, e sua vida começou a ter, porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado e do erro, né? Também é aquele chamado para nos socorrer. E quantas vezes, na dificuldade, no dia a dia, nos negócios, estamos numa situação que não tem o que fazer, situação de emergência, e agora, o que eu faço? Socorro! E Ele vem para te socorrer, Ele vem para te trazer o escape, Ele vem para trazer aquilo que você precisa, porque Ele também significa aquele chamado para ser seu aliado. Ele está com você, Ele é aliado de você, e Ele também é, e esse significado é o melhor de todos, aquele que é seu amigo. Amém? O Espírito de Deus é seu amigo. Diga isso à pessoa perto de você: o Espírito de Deus é seu amigo. É um termo, né? O Espírito Santo é aquele que veio para aliviar a dor, todo o sofrimento que há no coração, toda a dor que há nos sentimentos, a aflição, quando estamos aflitos, é o Espírito de Deus que vai tirar essa aflição do seu coração e vai lhe trazer a fé e a convicção, e vai te trazer a paz. É pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo e falam em outras línguas. Se você não foi, busque ser, mas não quer dizer que por não ser batizado que o Espírito não está com você, Ele está com você, amém? Mas aqueles que são, eu quero até ensinar um segredinho, porque sabe aquele momento difícil, de angústia, de caos, de dificuldade, de situação de tristeza da alma, e a alma parece que está correndo ladeira abaixo para um abismo, e a sua mente começa a ficar confusa. Comece a orar em línguas, 5 minutos você orando em línguas, e você vai experimentar uma paz que você nunca sentiu na sua vida, porque Ele é quem alivia a dor, é Ele que tira toda a aflição, é Ele que te traz uma paz que excede todo o entendimento. É Ele é o seu amigo, Ele é quem te fortalece, é Ele que te socorre, Ele está com você, como disse Jesus, para ficar com você para sempre, estará convosco para sempre. Posso ouvir amém? E no versículo 17 Jesus diz assim: o Espírito da verdade, porque Ele é
a verdade. Jesus é a verdade. No Evangelho de João, no mesmo capítulo, mas no versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pessoal da mídia, eu passei todos os versículos de manhã. Isso, por favor, obrigado, querido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a verdade que nos esclarece e nos leva para o caminho que vai nos trazer vida, a vida com Deus, para vivermos neste mundo e vencermos todos os nossos desafios. Esse é o processo. A presença do Espírito Santo é quem faz essas coisas acontecerem. E é nesse momento de confusão e de caos que ele se apresenta. Nós precisamos entender isso, porque quando nós enfrentamos os desafios, porque nós não só vivemos de coisas boas, existe, não vou dizer as coisas ruins, mas existe os desafios da vida, os desafios de um casamento, os desafios de uma finança, de prosperar, os desafios de viver em família, os desafios de tantas coisas, os próprios desafios de vencer a sua própria alma, ou o seu próprio jeito de ser, que muitas vezes nós achamos que somos perfeitos e temos razão de tudo. Não é bem assim. Você precisa entender que não é bem assim. Se você é aquela pessoa que você está certa, então eu quero dizer, você está errado. Se você não tem a humildade para olhar para dentro de você e reconhecer que você também foi errado, então você está errado. Só pelo fato de você achar que você está certo em tudo. Isso já é uma deficiência em você. Porque não há perfeição em nós. Nós temos várias maneiras de dizer uma palavra ou uma frase. Pode ser de uma maneira boa, pode ser de uma maneira grosseira, ruim, que vai afetar o ambiente que está ao seu redor, e que vai ferir o seu marido, ou que vai ferir a sua esposa, ou que vai ferir o seu filho. Quem está me entendendo, diga amém. Então o Espírito Santo é Ele que vai nos trazer este conselho, e nós precisamos olhar para dentro de nós, porque Ele estava desde o início, desde Gênesis, no início de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim, o versículo 1, no início, em algumas traduções, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu ia falar sobre o Espírito Santo hoje de manhã, ele começou a soprar e balançou todos os fios, a luz ficou balançando. Eu falei, Jesus, obrigado pela sua presença, mas deixa pelo menos a energia, senão o povo vai fritar dentro do salão. É um sopro de Deus. O Espírito Santo é um sopro. Em algumas passagens, em algumas traduções, vocês vão ver o Espírito ou o sopro vindo de Deus. O salmista, no Salmo 133, no versículo de número 6, olha o que diz. Está no telão? Salmo 133, versículo 6, assim: pela palavra do Senhor... Está na sequência que eu passei aí, tá? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ou, em outras traduções, pelo sopro da sua boca. Amém? Pelo poder da sua palavra. Por isso, no princípio, e ele estava sobre a face das águas. E aí disse Deus, haja luz, e pelo sopro da sua boca, começou a criar todas as coisas. Até criar quem? Você. No último dia, no sexto dia, né? Como diz Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme
a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e domine sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? E nós vemos isso no capítulo 1, e no capítulo 2, já concluindo, depois de fazer a criação, veja bem, o Senhor com suas próprias mãos, formando o homem do pó da terra, formando a sua criação, e diz assim, e formou, o versículo, capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e aí ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Espírito lhe traz vida, trará vida nos seus sentimentos, trará vida no seu casamento. O Espírito de Deus trará vida no seu físico. A enfermidade vai sair, porque o Espírito de Deus vai trazer vida, e vida saudável para o seu físico. Trará vida nas suas emoções, porque Ele é o Espírito de vida. Quem está me entendendo, diga amém. Este é o papel dessa pessoa amiga, desse conselheiro, que Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, porque Ele estava aqui e o povo ficou preocupado, Jesus vai embora, e agora, como é que eu fico? E aí Ele falou, não fique tranquilo, vocês não ficarão órfãos, eu estarei com vocês, e enviarei o Paracletos, o Espírito Santo, que conduzirá a sua vida em todas as coisas. Posso ouvir amém? Amém. Quero também aqui te levar para este processo da criação, porque é interessante o paralelo com isso, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, em Ezequiel 37 nós vemos esse mesmo ato de formação, como foi feito aqui na criação. Ezequiel 37, do versículo 1 em diante, aqui fala da visão do vale de ossos secos. Eu quero ler esse texto com vocês, diz assim, veio sobre mim, aí, o profeta Ezequiel está tendo aqui uma visão, ele está naquele momento com Deus, o Espírito de Deus está ali, Deus está com ele, Deus começa a levar Ezequiel a uma visão, e aí diz a palavra, veio sobre mim a mão do Senhor, o profeta descrevendo, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face de um vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Em outras traduções está, eis que farei entrar em vós o fôlego, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí, depois de Deus dar esse conselho ao profeta Ezequiel, Ezequiel diz aqui, então profetizei, como o Senhor tinha dito, como se me deu ordem. E veja aqui, o processo da criação, eram ossos secos, todos, em tudo que é lugar, e aí, ele começou a profetizar, e começou o processo primeiro da criação, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, diz no versículo 7, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito, não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem
dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aí eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, dos 4 cantos, soprou sobre aquele vale. E aí viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Quantas vezes nós mesmos não dizemos: a minha vida está perecendo, eu não estou conseguindo, meu casamento não adianta mais, minhas finanças ruiu tudo, eu perdi tudo, não dá para começar de novo, eu não tenho por onde sair, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, minha vida está um caos. Fulano se foi, ciclano se foi, ninguém me ajuda. E você começa a procurar tudo, mas o que você está vendo é um vale seco, sua vida seca, perecendo a cada dia. Mas diz o Senhor: profetiza, profetiza. Essa é toda a casa de Israel. E dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Lembrando que nós somos o Israel de Deus, por meio de Cristo Jesus, o Israel espiritual. E essa palavra diz respeito a nós. E sabereis, então diz assim, e sabereis, não, aí diz, no versículo 12, perdão, versículo 12. E aí nós fomos cortados, versículo 12. Portanto profetiza, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Então veja, o mesmo processo: criação, formação e depois o Espírito. Assim como ele soprou em Adão e fez dele alma vivente, o Espírito Santo vai lhe trazer vida. O Espírito Santo vai te levar principalmente a cumprir o propósito dele nessa terra. Esse é o papel dele, enviado por Jesus para estar conosco para sempre. Como diz Atos capítulo 1, que o poder de Deus virá sobre nós e fará de nós testemunhas. Testemunhas do quê? Testemunhas de que há um Deus poderoso, de que seu Espírito está sobre nós e a nossa vida é diferente, e que você vai viver e vai conseguir todas as suas conquistas. O Espírito Santo é Ele quem testifica através da palavra a sua promessa, e principalmente a promessa de abundância sobre nós. Como diz e está profetizado através do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 21 ao 27, que diz assim: não temas, ó terra, não temas, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Eu quero lhe dizer: alegra-te, igreja da restauração, regozija-te, porque o Senhor fez grandes coisas em nosso meio. Amém? Estou deixando uma tensão com vocês muito forte, né? Não temais, diz, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, ó filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor o vosso Deus, porque Ele vos dará em justiça a medida
a chuva temporã, e nós começamos, percebe que nós começamos agora o período das chuvas, e ela está vindo. E eu quero lhe dizer, você vai viver esses ciclos da chuva, um poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida, uma abundância, porque chegou um tempo das chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Eu creio em nome de Jesus, porque chegou o tempo da chuva. Fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a seródia. E aí ele diz: e as eiras se encherão de trigo. Haverá abundância em sua vida. Posso ouvir amém? E os lagares, eles vão transbordar de mosto, de prosperidade. Mas não só trigo e prosperidade, mas haverá azeite, haverá na sua vida unção e poder do Espírito Santo, para você contemplar e se alegrar e anunciar as grandes obras que o Senhor tem feito. Posso ouvir amém? E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E por fim, e vós sabereis que eu estou no meio de vós, no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Posso ouvir amém? Essa é uma promessa, a promessa, e o Espírito Santo é quem testifica dessa promessa, é Ele que nos dá a certeza. Quando nós entendemos isso, tomamos posse, passamos a viver esse poder sobrenatural que Deus tem, porque é Ele que traz a vida sobre nós. A promessa que está no mesmo capítulo de Joel 2, mas continuando o versículo, e ele diz no 28 e no 29, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito, o Espírito de Deus, sobre toda a carne, sobre a sua casa, sobre seus filhos, os filhos e profetizarão, os filhos e as vossas filhas profetizarão, os anciãos, as pessoas mais velhas, elas terão sonhos, voltarão a ter esperança, voltarão a ter vida. Não é a velhice, não é a pele que está se deteriorando com o tempo, ou a força das pernas e do músculo, ou a sua mente que vai te roubar a esperança de viver a sua velhice saudável, sabendo que é um Deus poderoso que te ama e que está com você todos os dias. Então vocês voltarão a sonhar, e os vossos jovens terão visões, terão visão sobre o futuro, terão visões de empreendimento, terão visões de governo, terão visões para governar, porque o Senhor lhe fez para governar sobre essa terra. Quem está me entendendo, diga amém. E também os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então há uma promessa, o Espírito de Deus sendo derramado sobre vocês. Põe Isaías 44, versículo 3 no telão. Essa é a promessa. Mas quem pode viver essa promessa? Porque derramarei água sobre o sedento. Então tenha sede, e ela será saciada. Tenha sede de Deus, e o Espírito Santo virá sobre você. Você precisa ter sede dele. Derramarei água sobre o sedento, e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Ou seja, a promessa do derramar de Deus sobre a sua vida, mas sobre a sua casa. Não seja pai negligente. Onde estão seus filhos? Ah, pastor, eles incomodam muito na igreja. Nunca disse isso. Não é? Nunca disse isso. Ah, mas eles incomodam a mim. E deixa eles em casa? Ensinai a criança no caminho que deve, que depois de grande, ele não se desviará dele. Por quê? Porque se ele estiver aqui, ele vai estar conhecendo a palavra, recebendo o poder do Espírito Santo,
e crescendo com uma mentalidade nos princípios do reino de Deus e não nos princípios desse mundo. Paulo já nos disse, não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma, conformeis com a forma deste mundo, porque esse mundo é cruel, esse mundo é ruim. Põe lá o versículo no telão, por favor, filho. Isso, obrigado. Então, aí diz, derramarei sobre a sua posteridade. Então a sua geração precisa conhecer, precisa viver, precisa estar debaixo do poder de Deus, do Espírito Santo, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tudo que um pai ou uma mãe quer, que a sua descendência fique boa nessa terra, fique bem nessa terra. E o maior tesouro que você pode deixar para os seus filhos é uma vida em santidade, nos princípios da palavra, vivendo aos pés do Senhor Jesus, cheios do poder do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então nós precisamos viver isso, precisamos entender isso, para tomar consciência disso. Pastor, eu tenho muitas dúvidas a respeito da palavra. Pergunte para o Espírito Santo. Eu pensei que tinha que perguntar para o Senhor. O Espírito Santo vai te ensinar melhor do que eu posso te ensinar. Mas se quiser perguntar para mim, eu também posso te ajudar. Mas o Espírito Santo, ele convence mais do que eu. Porque não é pela eloquência do homem, como diz Paulo, mas pelo poder de Deus. É que a gente entende e vive a palavra do Senhor. Amém? E essas promessas, esse derramar, isso teve um início. O Espírito Santo estava lá no Antigo Testamento, conduzindo, falando com Ezequiel, levou Ezequiel àquela visão, mas ele não estava atuante plenamente em toda a terra. Porque Jesus estava aqui, mas teve um início em que ele veio e não voltou mais. E ele está conosco. E esse início partiu desde o processo em que Jesus, ele foi crucificado, no terceiro dia ressuscitou, esteve com os discípulos aproximadamente 40 dias, apareceu para os 12, apareceu para as mulheres que estavam lá na reunião no cenáculo, apareceu para mais de 400 pessoas na praia, estava junto com os discípulos que estavam indo para Emaús, terminou a sua jornada ali em Jerusalém. Os discípulos viram Jesus ascendendo ao céu, subindo, ali já tinha dado 40 dias, 10 dias depois daquilo, ou seja, da crucificação, 50 dias após o processo da crucificação, toda a igreja estava reunida. Que igreja poderosa, mais ou menos umas 120 pessoas, fiéis, debaixo de uma tremenda perseguição. Os romanos tomaram toda Jerusalém, soldado com espada para tudo que era lado. Os religiosos caçando qualquer um que podia ter uma aparência de Cristo, ou podia ser, você tem cara de cristão. Eles estavam reunidos num cenáculo. Que um dia eu vou levar você para ir lá nesse cenáculo. Amém? O ano que vem eu acho que não dá, irmão. O negócio está meio tenso. Está um pouco tenso. Jerusalém é a paz, viu? Jerusalém é a paz. Está muito seguro. Mas as redondezas está muito tenso. Então a gente deixa para uma próxima. Mas nós vamos lá. Amém ou não amém? E o povo estava naquele cenáculo, mais ou menos as 120 pessoas, e de repente, orando, e de repente eles começaram a ouvir um som, era como um vento, impetuoso, e aí eles viram línguas como de fogo descendo sobre eles. Era o poder, era o Espírito Santo, mas eu acho que ele veio com tanta vontade, porque ele encontrou uma igreja sedenta, orando, clamando. Jesus falou que nós não ficaríamos órfãos, ele enviaria o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, e ela estava lá com sede, sedenta, e Deus diz, eu derramarei água sobre o sedente. E Deus enviou o poder, o Espírito Santo, e tomou aquela igreja. O poder foi tanto que eles não se escondiam mais. A morte não temia. Não temeram a morte.
Depois daquele avivamento foram para onde? Para fora. Pareciam loucos, falando em línguas. Falando línguas de um povoado, de outra nação, porque Jerusalém estava cheia de judeus que vieram das nações aos redores para celebrar a festa de Pentecostes, porque era uma festa determinada por Senhor, por estatuto perpétuo. E aí o povo viu todo aquele movimento. Então, depois desse processo, ali deu um início, o derramamento do Espírito Santo, e ele ainda não parou. Ele está vindo sobre nós. E o Espírito Santo veio com um propósito. Diga assim, com um propósito: equipar a sua igreja. E naquele dia ele deu para aqueles homens e mulheres ousadia. Ousadia. Porque eles saíram e todos que estavam ao redor falavam assim: esses não são homens judeus? Eles não são hebreus? Como falam em nossa língua a respeito das grandezas de Deus? E eles estavam ali anunciando. Então o Espírito de Deus, ele vem para equipar a sua igreja. Então eu quero lhe dizer, não importa a circunstância que você está vivendo, o Espírito Santo de Deus está com você. Ele alivia a sua dor, ele te fortalece, ele é o seu conselheiro, ele falará ao seu coração, ele tirará a sua dúvida, ele tirará o seu senso crítico, e quem sabe, curará a sua língua de toda maledicência, e te dará vida, te tirará do sepulcro, e te dará vida, para que você viva a vida de Deus. E aí, tudo isso para equipá-lo, porque é um propósito de Deus para você. Há um propósito de Deus para que você cresça, para que você governe. Há um propósito de Deus para que você viva o sobrenatural. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. E em 1 Coríntios, capítulo 12, 31, ele diz assim. Estou terminando, tá, irmão? Termino no horário. 1 Coríntios 12, 31. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, porque há os dons do Espírito Santo. O Espírito está com você e você precisa procurar esses dons. Você precisa se envolver com o Espírito de Deus. Você precisa amar a Deus por meio de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus é o seu conselheiro. Não fique confuso. Não fique confuso. Não há confusão. A bênção de Deus sobre nós e um propósito maior do que a gente pode imaginar. Amém? E o Senhor lhe dará direcionamento, procurando com zelo os melhores dons. E no versículo 1 do capítulo 12, ele diz acerca dos dons espirituais, né? Então ele diz assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ali ignorantes. E aí ele começa a descrever a respeito dos dons. No capítulo 12 você vai ver todos os dons do Espírito, a diversidade dos dons, que ele é operado pelo Espírito de Deus, pelo mesmo Espírito que vai operar em vós. Então Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar o dom de discernimento, Deus vai lhe dar o dom da fé, Deus vai lhe dar o dom de curar, Deus vai lhe dar o dom da alegria, Deus vai lhe dar os dons do seu Espírito, da palavra, o dom da diversidade, de discernimento, o dom de conhecimento das Escrituras e do reino de Deus. Deus vai abrir a sua visão espiritual para que você viva. Mas diz assim que a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, tem que ser útil para o reino, porque não tem o propósito. Deus te dá alguma coisa, se isso, aquilo não for útil, Ele só lhe dará aquilo que seja útil para o seu reino. Posso ouvir amém? Então, você precisa até,
precisa e pode até estudar isso, a respeito dos dons, no capítulo 12. E concluindo, o Espírito Santo é um processo contínuo em nossas vidas. Desde a nossa criação, quando você foi formado, veja, a sua formação, começa a sua célula a se multiplicar no seu ventre, mas de repente tem que vir um fôlego de vida, senão não há vida. E o Senhor te forma com o fôlego, com o sopro dEle, o sopro da sua própria boca, como diz Salmo 33, versículo 6, e te dá vida. Então é um processo contínuo em nós, e por isso nós devemos buscá-lo continuamente nós precisamos buscar a presença dEle, e também a excelência dos seus dons. E o mais excelente dom para buscar, sabe qual é? O dom do amor. O dom do amor, como descreve 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E o nome dele é Jesus. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Porque Deus te amou, além do que você pode pensar ou imaginar. E te amou tanto que deu seu único filho, para que você pudesse ter vida, e você pudesse ter uma vida abundante, uma vida com Ele, uma vida junto dEle, para que você não perecesse, para que o seu fim não fosse perecer, mas para que o seu fim pudesse ser a vida eterna, com Ele no céu, vivendo nas moradas que Ele vai preparar, como Ele descreve em João 14. Por isso nós precisamos viver profundo com Deus, precisamos ir além. Nós temos que sair do superficial, precisamos nos aprofundar em conhecer mais o Espírito Santo. O papel dele é estar com você, o papel dele é caminhar com você, o papel dele é te ajudar, o papel dele é te fortalecer, o papel dele é fazer com que o seu casamento seja um casamento em paz. O papel dele é fazer com que a sua alma, quem sabe ferida, machucada ou magoada, seja curada. Seja curada. Por meio da palavra, por meio dos profissionais que estudam a ciência da alma. O papel dele é conduzir um processo para que você viva bem, para que você viva com Ele, para que você viva aquilo que Ele preparou para você. Você que está aqui hoje pela manhã, pela primeira vez, eu vi que tem alguns visitantes. Muito prazer, meu nome é Reinaldo, eu sou o jovem pastor desta igreja. Quem sabe você que não é só a primeira, mas já é só a segunda, terceira, ou está com a gente aqui um monte de tempo, quem sabe já alguns meses, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus.
Eu quero te dizer uma coisa muito importante. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai invadir você, se você não convidá-lo para entrar. Por isso que Apocalipse descreve que Jesus está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, então eu entrarei. E aí, ao entrar, ele vai ter comunhão com você. O cear fala de ter aliança. O cear fala de compartilhar. Ele vai compartilhar o reino dele com você, e você vai compartilhar as suas dores com ele, a sua vida com ele. Ele vai arrancar o seu fardo pesado e ele vai dar o fardo dele que é leve e suave. Por isso que ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados ou sobrecarregados, ou oprimidos ou aflitos, e eu vos aliviarei. Você só vai descobrir isso o dia que você tomar a sua decisão. Eu não posso tomar a decisão por você, você tem que tomar por si só. Um dia eu fiz isso. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tomei essa decisão. E aí eu posso te dizer, tudo mudou. Porque Ele é real. O Espírito Santo vai ser diferente na sua vida. Ele vai conduzir, vai lhe guiar, vai te amar, vai te fortalecer, vai ser o seu conselheiro, vai te levar a um lugar mais excelente. Então, se você está aqui e quem sabe você nunca fez essa oração: pastor, nunca fiz essa entrega, gostaria de fazer hoje, gostaria dessa manhã reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, levante sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não fez? Estou te vendo, gostaria isso. Essa moça gostaria de fazer isso. Tem mais alguém entre nós? Eu vejo o Senhor lá no fundo. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém aí entre nós que gostaria de fazer e tomar essa decisão? Quem sabe você já fez isso uma vez, já tomou essa decisão, mas agora o seu coração está queimando em se reconciliar com Jesus, seja por qual motivo for. Quem sabe você se perdeu, se distanciou e não estava mais próximo dele, mas você está aqui hoje, nessa manhã, ouvindo essa palavra, e o seu coração, quem sabe, já está até acelerado, você está desejoso de dar esse passo. Eu quero te encorajar. Se você está se sentindo assim, é o Espírito Santo que está te chamando, dizendo: vem, filho, vem, porque você precisa se reconciliar comigo, porque eu quero conduzir a sua história. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de se reconciliar com Jesus? Amém, eu te vejo. Tem mais alguém aqui nessa manhã que gostaria? Amém, eu te vejo lá no fundo. Tem mais alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Agora é o momento, este é o momento que você precisa dar esse passo. Eu gostaria de orar por vocês. Podem vir, a senhora também, o jovem lá, o moço lá, o rapaz que levantou. Venha aqui, eu quero orar por vocês. Isso, aqui tá bom. Eu quero orar, vem cá, glória a Deus, Deus abençoe, tudo bem. Tem mais alguém? Tem um senhor lá, isso. Quem mais? Precisa, esse é um momento tão glorioso, a presença de Deus está aqui, por favor, vem aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Porque esse é um momento especial. Eu lembro desse dia em que eu tomei essa decisão. Você gosta, o senhor também quer? Vem cá perto de mim. Sabe a decisão? Ele te ama. Foi um dia maravilhoso na minha vida, porque fez toda a diferença. Eu tenho certeza que Deus está fazendo essa diferença na sua vida hoje, na sua história, na vida do Senhor também. O Espírito Santo, Ele vai habitar dentro de vocês agora de uma forma especial. Porque essa entrega, Jesus morreu para que esse momento acontecesse. Ele morreu para todos. Mas a validade disso só se dá quando nós confessamos. Aí é como se fosse uma chancela sobre a nossa vida.
E aí o Espírito de Deus que criou todas as coisas, que fez a criação, esse Espírito tão grande, tão poderoso, ele vem e ele começa a habitar agora dentro do Senhor. A Bíblia diz que ele vai habitar dentro de nós. Ele vai habitar dentro de você. E vai começar a lhe conduzir. Repitam comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu confesso, o Senhor é o meu Salvador. Me perdoe pelos meus erros. E escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Feche os seus olhos, eu vou orar por vocês. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo agora, nesta manhã, sobre esses filhos, Senhor. Eu abençoo, Pai, essa vida agora com Teu poder. Eu abençoo com a Tua paz. Eu abençoo, Espírito Santo, toda a Tua presença na vida dele agora, Senhor, trazendo força, trazendo vigor, trazendo a paz, Senhor Deus. Eu abençoo, Senhor, abençoa a vida da sua filha agora. Espírito de vida, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor. Que o Senhor guarde, Senhor Deus, a vida da tua filha agora. Preenche, Senhor Deus, o coração dela de amor. O amor pleno do Senhor sobre a vida dela agora, Espírito Santo. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós abençoamos. Vem, Espírito Santo, vem sobre a vida do teu filho, Senhor Deus. Conduzir a sua história, a sua jornada. O Senhor o ama, o Senhor o formou, o Senhor o fez. Ele é a sua criação. O Senhor tem um propósito. Ele irá se cumprir, Senhor Deus. Por isso, Pai, que os céus se abram e a tua presença venha sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Olhem para mim, esse momento. Por isso que a gente se emociona, a gente sente o nosso corpo assim diferente, porque é a presença dele, é a presença de Deus. Isso é um tesouro que não, riquezas do mundo não compra. Só um coração quebrantado compra. É isso que o Espírito procura em nós, um coração com fé e quebrantado. E aí ele vem, ele vai conduzir a história de você, vai conduzir a jornada, vai conduzir a vida, vai trazer conselho, vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias, quando vocês estiverem em qualquer circunstância, fale com ele. Ele é uma pessoa presente todos os dias na vida de vocês. Converse com Deus, converse com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Por isso que Jesus diz: tudo que pedir em meu nome, Deus o fará. Amém? E eu quero lhe dizer que, além de vocês receberem o poder do Espírito Santo, que é algo maravilhoso, e além da sua família biológica que vocês têm e que ama vocês, hoje vocês também ganham uma nova família, uma família da fé, uma família chamada Igreja da Restauração. Veja, essa é a sua nova família. Venha, família, dá um abraço neles. Deus abençoe. Grandes coisas estão por vir. Grandes Venha, família. coisas vão acontecer neste lugar.